Então, vamos lá. Agora nós vamos falar da nossa prova de filosofia. A prova de filosofia é uma prova que vai abordar questões também de conhecimento, igual a prova lá de sociologia, só que ela vai se pautar na moral, na ética, na alegoria da caverna do mito de Platão e no senso comum, na moral e na ética. E aí a última pergunta foi um bônus para vocês, tá? Eu coloquei uma tirinha para que vocês criassem uma construção de um exemplo do cotidiano do ambiente escolar, onde vocês pudessem falar sobre a moral e a ética nesse ambiente de conhecimento construtivo que é a instituição formal do conhecimento. Ela é para ser entregue no dia 16 até as 10 horas da noite. Então, uma primeira pergunta da nossa prova fala sobre o indivíduo, e aí o exemplo é uma criança que vai iniciar a construção da sua consciência, e nessa iniciação ela vai aprender o espaço que ela vive, a extensão da sociedade é a casa, a convivência com a família, e aí essa construção para que ele possa ser inserido na sociedade. E aí a pergunta é: o conceito acima fala sobre qual conceito da filosofia? Então lá em cima tem o conceito da moral e pede para que vocês falem sobre essa construção entre moral e essa construção, essa vivência familiar. Então ela está bem fácil de ser entendida, essa pergunta, e também está muito fácil de ser feita, e que dá caminho para que vocês possam viajar e falar de outras questões que estão presentes na nossa vivência, na nossa construção de moral ao longo da nossa vida. A questão 2 é o mito da caverna, e aí traz um texto onde a gente vivencia essa alegoria, onde a gente vivencia essa caverna, essas pessoas que estão lá presas dentro dessa caverna sem luz e com todas as coexistências que tinham nessa caverna, e a gente começa a imaginar inúmeras situações de como era essa vivência na caverna todos os dias. E fala sobre um prisioneiro que ousou a sair, a buscar onde tinha essa luz, e pede para que vocês em grupo façam uma exposição de 10 linhas sobre essa vivência da caverna. O que vocês aprendem com essa caverna, o que vocês aprenderam, como foi essa discussão de imaginar essa alegoria tão famosa e tão rica de conhecimento, e o que vocês têm para retratar do que isso influenciou no cotidiano de vocês. Essa metáfora da caverna que o Platão ele propôs é uma metáfora válida? Hoje, na nossa atualidade, no nosso cotidiano, essa caverna existe? Nós somos presos a alguma caverna? Nessa caverna que nós vivemos presos, existe a nossa zona de conforto, aquilo que nós não queremos nos libertar, porque temos medo do conhecimento, da vivência lá fora, ou de uma outra vida, ou de uma outra busca. Então vocês podem escrever 10 linhas de uma explicação do conhecimento de vocês acerca do elemento caverna e desse elemento mito da caverna. A pergunta 3. Por que é tão difícil desenvolver a ética nos dias atuais? Essa pergunta já foi na sala de aula, né? A gente já conversou lá na nossa sala de aula, nós já discutimos sobre as dificuldades do mundo hoje, que é o mundo moderno hoje, por que a ética e a moral, elas estão em segundo plano no pensamento do mundo, na forma como os atores sociais estão encarando a vida. E houve algum resgate da moral e da ética com a pandemia? As pessoas, em algum momento, elas pensaram no comportamento, na vida, e isso influenciou de forma positiva? Elas mudaram ações? Eu creio que sim. Eu creio que mesmo com todas as dificuldades do mundo, da convivência, eu tenho certeza que a pandemia ela despertou algumas pessoas para
viverem de forma diferente, buscar mecanismo para uma convivência pacífica entre as pessoas. A outra é qual a relação entre a ética e a moral. Então elas são intimamente relacionadas, uma não existe sem a outra, e a moral é a nossa vivência, o nosso comportamento, e a ética, ela estuda por que a nossa moral é de forma diferente ou de forma igual, ou por que nós vamos buscando essa relação de certo e errado, por que isso está presente na nossa consciência humana. A pergunta 6, ela vai falar do mito e ela vai falar do elemento ciência e razão. Tem um textinho que vai falar sobre isso e aí vai perguntar: estruture um conceito explicando o mito para a filosofia. Então vai pedir que vocês façam um pequeno texto e nesse texto vocês façam uma representação do mito. O que é o mito? Qual a importância do mito para a filosofia? E o mito, ele é muito importante para a filosofia, né? Essa historinha do mito ou desmistificação do mito, ela está muito presente na filosofia, né? A filosofia, ela busca contar as histórias através desse elemento fictício, mitológico, né? A gente viu a alegoria das cavernas, depois a gente vai ver o Édipo Rei e outras histórias onde o mito estava muito presente nessa construção, nesse ensinamento da filosofia, enquanto ciência que tem a finalidade de acrescentar, de agregar um grande nível de conhecimento. E a questão 7, ela vai falar do senso comum e a pergunta que diz é que o senso comum ele engloba os hábitos, as tradições, a ética, a nossa vivência, o nosso cotidiano, e a pergunta é: levando em consideração a sua regionalidade e a sua visão de mundo acerca do senso comum, explique questões de cultura, tradição familiar. Então vocês vão construir um conceito de senso comum com base em tudo que a gente vive, em tudo que a gente viveu, e a nossa construção de indivíduo, de indivíduo social, de ator social que está presente, a nossa regionalidade, a nossa forma de ver o mundo e as nossas expressões de como nós vamos buscando o nosso capital social, como nós vamos criando as nossas relações e correlações com a nossa comunidade, com a nossa vivência cultural. E a pergunta 8 é aquela que eu falei para vocês sobre a ética no ambiente institucional escolar, na construção do conhecimento, que são as escolas, as universidades, os grupos de pesquisas. E aqui na tirinha a professora pede para que o aluno ele escreva no quadro o conceito de ética, e ao chegar no quadro para escrever um conceito próprio dele de ética, ele vai dizer que não tem mais o giz, né? Que alguma pessoa tirou o giz de lá. Então, roubaram o giz, professora. E aí ele fica impedido de fazer essa responsabilidade dele, que era essa construção do conceito. Então, aqui a gente já, só com essa tirinha, a gente já consegue entender essa construção e a dificuldade da construção da moral em todos os ambientes onde a gente vive, onde faz parte das nossas vidas. Aqui é no ambiente institucional, né? Mas poderia ser num ambiente institucional informal, a nossa família, a nossa casa, a nossa comunidade. Então é isso, gente. Boa sorte para todo mundo. Se organizem em grupo, façam um acolhimento das pessoas que estão chegando, para que a gente possa contar uma história lá no futuro, que mesmo com todas as dificuldades que nós vivemos nesse momento de pandemia, que nós nos organizamos de uma forma diferente para a construção do nosso conhecimento, a gente conseguiu fazer isso através do nosso capital social, através da nossa união, da nossa doação, da nossa mobilização própria de união com as pessoas nesse compartilhamento de convivência e de confiança. Então é isso, boa semana, fiquem com Deus e boa prova, e a gente se encontra na segunda-feira.